Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula de português, que é destinada aos alunos do sexto ano. Nesta aula, farei uma revisão da classe gramatical, o substantivo. Substantivo. O que é o substantivo? Substantivos são palavras que designam seres visíveis ou não, como objetos, lugares, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Na frase, o substantivo funciona como núcleo de uma expressão. O substantivo é uma classe gramatical variável que varia em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e em grau, aumentativo e diminutivo. Os substantivos podem ser comuns, que nomeiam todos os seres de uma espécie sem particularizá-los. Exemplos: menino, cidade, criança. Então, os comuns são aqueles substantivos que pertencem, que nomeiam os seres de uma mesma espécie. Próprios. Os próprios são substantivos que nomeiam um ser em particular. Por exemplo, João, nome de pessoas. Então, portanto, aí eu tenho um substantivo próprio. Então, ele nomeia um ser em particular. São nomes de instituições, de cidades, de lugares, de países. Por exemplo, Rio de Janeiro, Brasil. Exemplos aí de um substantivo próprio. Simples. O substantivo simples é bem prático. São os substantivos formados por apenas uma palavra. Exemplos: chuva, lápis, sol. Aí são substantivos simples. Os substantivos compostos já são aqueles formados por mais de uma palavra. Por exemplo, nós temos guarda-chuva, couve-flor, guarda-roupa, beija-flor, dentre outros, são inúmeros. Então, os substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra, ou mais de uma palavra. Os substantivos simples são aqueles formados por uma única palavra. E os substantivos comuns são aqueles substantivos que nomeiam todos os seres de uma mesma espécie. Os próprios já são os substantivos que nomeiam um ser em particular. Os substantivos concretos e abstratos. Os concretos são aqueles de existência própria, são independentes, ou seja, não precisa de algo ou de alguém para se manifestar. Possuem, uma existência autônoma, própria. Por exemplo, mesa, cadeira, caneta, livro, são exemplos de substantivos, são exemplos de substantivos concretos. Os substantivos abstratos são aqueles que designam sentimentos, sensações e outras ações, quando sua existência depende de algo ou de alguém. Ou seja, os abstratos já são substantivos que não têm existência própria, autônoma. Eles precisam de um outro ser para que eles existam. Por exemplo, alegria, amor, saudade. Eu só tenho saudade de algo ou de alguma coisa. Portanto, alegria, amor, saudade são substantivos abstratos, dentre outros. Primitivos e derivados. Os primitivos são aqueles que não provêm de nenhuma palavra da língua. Por exemplo, livro, pedra, ferro, rosa. Então, esses substantivos, eles não provêm de nenhuma palavra. Os derivados são os substantivos que se originam de outras palavras da língua. Por exemplo, nós temos livro, livraria, terra, terreno, terreiro. Nós temos inúmeros substantivos que são derivados. E os substantivos coletivos indicam uma coleção, conjunto ou coisas da mesma espécie. Exemplo, fauna, são animais de uma região. Portanto, aí nós vimos, estudamos aí a classificação dos substantivos.
O substantivo é uma classe gramatical que varia, ou seja, variável, ou admite essa variação na sua estrutura. Por exemplo, a palavra garoto. Garoto, garota. Então, aí eu tenho garoto, está no gênero masculino, garota já é indicação do gênero feminino. Eu tenho garotos, garotas. Então, como o substantivo flexiona em gênero, em número e em grau, em número, eu tenho aí garotas, flexão de número, garotos, flexão de número e flexão de plural. Se tivesse aí garota, quando eu tenho garota e garoto, aí a flexão está no singular. Garotão indica aí um aumentativo, indicação de aumentativo, portanto aí uma variação de grau. Essas variações ocorrem para indicar flexões de gênero, de número e grau. A flexão de gênero masculino e feminino. Garoto, substantivo masculino. Garota, substantivo feminino. Flexão de número. Garoto, substantivo singular. Garotos, substantivo plural. Então, sofreu aí uma flexão de número. A flexão de grau, ela apresenta, por exemplo, garoto, substantivo na proporção normal. Não sofreu aí nenhuma flexão de grau. O grau normal. Então, garoto, substantivo na proporção normal. Quando eu digo garotão, substantivo na proporção aumentada. Já houve aí uma flexão de grau no aumentativo. Flexão de grau, os graus dos substantivos são dois: aumentativo e diminutivo. O grau aumentativo, por exemplo, no grau aumentativo nós temos uma forma, né, aumentada, ou seja, maior do ser em relação à sua forma normal. Já o diminutivo é a diminuição, né, a forma menor do ser em relação à sua forma normal. Por exemplos aí do grau aumentativo: boca, significação normal. Boca enorme, bocarra, já são significações intensificadas, né, da palavra. Grau diminutivo, diminutivo. Exemplo, livro, grau normal. Livrinho já apresenta aí o grau diminutivo. Formação do grau do substantivo. Qual é essa formação? O grau aumentativo e o grau diminutivo, grau analítico e sintético. Exemplos: dente grande, analítico. Dente enorme, analítico. Fogo baixo, analítico. O analítico, ele apresenta aí um adjetivo, né? Acréscimo aí de um adjetivo ao substantivo. O grau sintético é o acréscimo do sufixo. Por exemplo, dente, dentão, fogo, fogaréu. No grau diminutivo também apresenta um analítico e um sintético. Exemplo: dente pequeno, dente minúsculo. Aí, agregado aí ao adjetivo, ao substantivo. Dente, dentinho, fogo, foguinho. Então, você observa aí que você tem no grau sintético o acréscimo do sufixo à palavra. Plural dos substantivos compostos. Primeiro, você vai observar a classe gramatical das palavras para que você possa fazer a flexão no contexto desses substantivos. Os dois elementos vão para o plural se representados por substantivo mais substantivo. Eu tenho couve-flor, couves, flores. Substantivo e adjetivo: amor perfeito, amores perfeitos. Adjetivo e substantivo: má língua, más línguas. Então, aí os dois elementos vão para o plural. Numeral e substantivo: segundas, feiras. Eu tenho segunda-feira, segundas-feiras. Então, os dois elementos vão para o plural quando eu tenho substantivo e substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral e substantivo. Então, você observa a classe gramatical. Apenas o primeiro elemento vai para o plural quando? Se o segundo elemento indicar finalidade
ou limitar a ideia do primeiro. Por exemplo, pombo-correio, pombos, correio. Se os elementos forem ligados por preposições, ou tiver uma preposição, eles forem ligados por preposição, só o primeiro elemento vai para o plural. Dragão do mar, dragões do mar. Se nós tivéssemos aí pé de moleque, pés de moleque, só o primeiro elemento sofre flexão. Apenas o segundo elemento vai para o plural se o primeiro elemento for verbo ou advérbio, ou seja, verbo e advérbio são invariáveis. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Beija-flor, beija-flores. Abaixo assinado, abaixo assinados. Então, só o segundo elemento vai para o plural. Quando você tiver um verbo ou um advérbio, são invariáveis aí nessa flexão no plural dos substantivos compostos. Exercícios. Primeira questão. Leia o texto a seguir. Super-Homem e Batman. Dois dos maiores mitos do mundo contemporâneo, Super-Homem e Batman, serviram de modelo para vários outros super-heróis, criados no final da década de 1930. São até hoje objetos de estudos, críticas e pesquisas, além de inspirar séries de televisão e filmes. Observe os grupos formados por palavras do texto lido. Grupo 1, Super-Homem, Batman. Grupo 2, mitos, mundo, modelo, final, década, objetos, estudos, críticas, pesquisas, séries, televisão e filmes. A que classe gramatical pertencem as palavras dos grupos? A classe gramatical dos substantivos. Então, tanto as palavras do grupo 1 como do grupo 2 pertencem à classe gramatical dos substantivos. Qual é a classificação das palavras do grupo 1 e 2? Qual é a classificação dessas palavras? No grupo 1, nós temos aí Super-Homem e Batman. Então, nesse caso, essas palavras pertencem à classificação dos substantivos próprios. No grupo 2, nós temos mitos, mundo, modelo, final, década, objetos, estudos, críticas, pesquisas, série, televisão, filme, que vai pertencer aí aos substantivos comuns. Então, as palavras do grupo 1 são próprios e as do grupo 2 são comuns. C. Identifique no texto os substantivos compostos. Quais são os substantivos compostos? No texto, nós temos aí super-homem, o substantivo composto. Qual outro substantivo composto que nós temos além de super-homem aí no texto? Os super-heróis, não é isso? Então, identifique no texto os substantivos compostos. Super-homem e super-heróis são substantivos compostos. 2. Em cada frase há um substantivo. Indique-o e classifique em concreto ou abstrato. A. Você tem medo do escuro. Aí nós temos medo. Medo é um substantivo abstrato. Ele depende, de um outro ser para que ele exista. Eu tenho medo de quê? De algo ou de alguma coisa. B. A beleza exterior ainda é muito valorizada. Portanto, eu tenho beleza, substantivo abstrato. C. Vede os tristes cravos desfeitos. Cravos já é um substantivo concreto, Tem vida própria, é autônomo, própria existência, não depende de nenhum outro ser para a sua existência. D. As janelas se abriram. Portanto, aí eu tenho janelas, substantivo concreto. Então, nessa questão, você observou e classificou os substantivos em abstratos e concretos. Terceira questão. Leia a tirinha a seguir. Hamlet, o que é amor? Amor é um substantivo simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico? A. Como foi classificado o substantivo amor na tira? Foi classificado em um substantivo simples, masculino e abstrato.
B. Que outra classificação este substantivo ainda pode ter? Pode também ser classificado em um substantivo comum. Letra C. Identifique na tira um substantivo próprio. Hamlet. Então, Hamlet aí é um substantivo próprio. Quarta questão. Leia com atenção o poema de Carlos Drummond de Andrade. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Letra A. As palavras bananeiras e laranjeiras são dois substantivos formados de outras palavras. Que palavras são essas? Banana e laranja, né? Dessas palavras formou-se as palavras bananeiras e laranjeiras. B. Que nomes essas palavras recebem quanto à formação dos substantivos? Banana e laranja são substantivos primitivos, né? São substantivos que não derivam de outra palavra. C. Como ocorreu a formação das palavras bananeiras e laranjeiras? Ao radical da palavra foi acrescentado eiras, né? Na palavra bananeiras e laranjeiras. D. Que nome recebem as palavras em que foi acrescido o sufixo? Recebem o nome de substantivos derivados. Há no poema um substantivo abstrato. Identifique-o. Substantivo abstrato aí, amor. Se observar no poema, cidades entre bananeira, mulheres de laranjeira, pomar, amor, cantar. Então, há um substantivo abstrato, amor. Leia este trecho. Nos desenhos animados, as miragens sempre são visões elaboradas de oásis tropicais cheios de palmeiras e lindas piscinas. A. Observe os substantivos destacados no trecho. Indique sua formação no plural. Desenhos, piscinas, palmeiras, acrescenta-se S a palavra. Desenhos, piscinas e palmeiras. Aí a flexão, né, de número. Miragens. Miragens, substitui-se o M por NS. Miragens. Visões, substitui-se o ão por ões. Visões. Portanto, aí a flexão é referente aí ao número singular e plural. Então, essas palavras estão na flexão, né, a formação do plural. 6. A alternativa em que o plural dos nomes compostos está empregado corretamente é letra A. Dragão do mar. Está errado, né? Porque quando eu tenho um elemento, né? Eu tenho um substantivo, que eu tenho um elemento adicionado aí a uma preposição, portanto, vai o primeiro elemento para o plural. Então, já está errado. Beija-flor está correto, obras-primas está correto. Errado também. Só vai o que? O primeiro elemento. Então, aí está errado. B. Dragão dos mares. Está errado. Só vai o primeiro elemento. Seria dragões do mar. Beija-flores, né? Aí vai o segundo elemento. Obras-primas e navios escolas. Errado, porque só vai o primeiro elemento. C. Dragões do mar. Beija-flores. Correto. Obras-primas e navios escola. Então, aí a alternativa correta, letra C. 7ª questão. Leia este trecho. Velha história. Era uma vez um homem que estava pescando, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol. A. Qual é o grau do substantivo peixinho no trecho acima? Grau diminutivo, peixinho, né? O grau diminutivo aí com o acréscimo, né, do sufixo inho. B.
como é formado esse diminutivo. Diminutivo aí é formado com o acréscimo do sufixo inho, a palavra peixe. A leitura é como a música da imaginação, que nos faz percorrer os caminhos da sabedoria. Então, que vocês estudem, que leiam bons livros, que façam as tarefas, para que vocês possam obter êxito. Na aula de hoje, nós revisamos a classe gramatical, o substantivo e suas flexões. Este conteúdo você encontra na gramática no capítulo 9 e flexão de substantivos no capítulo 11. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.